Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, terça-feira, um pouquinho frio ainda, né? Mas daqui a pouco o sol vai esquentar e eu quero desejar a você um dia abençoadíssimo, viu? Um dia pleno, cheio da presença de Deus, alegre, com saúde, com vitórias. Amém, queridos? Amados, eu possuo, né? Os irmãos estão vendo aqui atrás, eu possuo, ao longo da minha vida cristã, eu tenho acumulado uma boa biblioteca, né? Não só de livros, mas de estudos, de anotações, com conteúdos bíblicos, teológicos, né? E hoje eu estava dando uma olhada assim nesse arsenal espiritual e eu encontrei um estudo em Levítico, terceiro livro do Pentateuco, né? Ou seja, o livro das leis, e eu senti assim de replicar algumas informações que tem nesse estudo, que eu tenho certeza vai falar ao teu coração, né? O texto, além de outros, né, que saltou assim de uma forma muito especial, foi o que está em Levíticos 2, versículo 8, que diz assim: então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, ao qual levará ao altar, né? Nós vemos ali em Gênesis, desde a descrição de vida, né, ali de Abraão, aquela experiência de Deus falando com Abraão, do seu filho Isaque, depois vem Jacó, que era pai de José. Nós vemos ali a formação do povo de Deus, né? Era um povo escolhido da geração de Abraão, né, a partir de Abraão, que Deus formou para se relacionar com ele. Mas o que acontecia? Aquele povo ainda tinha muita pulverização, né, de influências, né, mundanas de povos da terra em relação ao se relacionar com Deus, que era santo e que exigia uma série de condições, né, para esse relacionamento. Então, o livro de Levíticos ele é cheio de instruções sobre como o povo de Deus poderia se aproximar dele. Era um tempo em que a santidade era essencial para a comunhão, né, com o Senhor. Claro, hoje continua, né, sendo essencial, mas nós sabemos que o importante hoje é a fé em Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, né? E uma dessas instruções, a que eu vou comentar aqui hoje com os irmãos, é justamente aquela que é descrita em Levíticos 2, que eu citei no início, né? A oferta de manjares. Falava, figura, né, de dedicação, de gratidão, de entrega, né, a representação básica da oferta de manjares, mas ela era feita, eu queria comentar um pouquinho, né, da estrutura dessa oferta. Ela era feita de farinha, azeite, incenso e sal, representando uma vida santa, separada para Deus. Quando eu faço referência a esses ingredientes, é porque eles são figuras importantes, né? Por exemplo, a farinha representava, né, a pureza e a humildade, apontando para Jesus, o Santo de Israel, né? O azeite apontava para a unção do Espírito Santo sobre Jesus, o incenso representava a intercessão, a oração aceitável diante de Deus, e o sal, a conservação da aliança e da fidelidade, né? Olha, Jesus Cristo é a verdadeira oferta, né? De imediato, que essa ordem de Deus, a oferta de manjares, representa, ela é perfeita em seu conteúdo, em seu objetivo, né? O próprio Cristo, a oferta perfeita e agradável de Deus, do próprio Deus, porque ele veio, viveu uma vida sem pecado, foi unido ao Espírito Santo sempre, orou por nós,
e selou conosco uma nova aliança, né? Lucas, né, ele escreve lá no capítulo 3 que quando Jesus foi ao batismo, né, desceu sobre ele o Espírito Santo e uma voz foi ouvida: Tu és meu filho muito amado, em ti me comprazo, né? Mas também a oferta de manjares representa, quando do seu preparo, né, três formas de nós vermos isso, né, de preparar. Primeiro, levar ao altar, né? Ao melhor, no final, levar ao altar aquilo que a gente preparou. Primeiro, no forno, né? Na panela com tampa ou na frigideira sem tampa, né? Era uma das formas de preparar. Cada uma delas nos ensina algo profundo sobre como nós devemos apresentar nossas vidas a Deus, seja nas lutas individuais, seja nas lutas coletivas, nas nossas confissões íntimas, né? Coletivas também. Nós vamos falar rapidamente sobre o preparo, o que representa, né? A primeira que eu falei é no forno, né? Que representa as lutas íntimas. Por quê? Porque o forno era um lugar fechado, onde ninguém via o que estava acontecendo lá dentro, né? A gente sabia mais ou menos, mas não via. Era onde se assava o pão da casa, né? Esse tipo de oferta, ele fala assim das lutas que só você e Deus conhecem. Ansiedade, medos ocultos, feridas emocionais, né? Fraquezas espirituais, lutas contra vícios secretos e outras coisas pessoais, né? Ninguém vê, mas Deus vê. Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer que você leve isso até o altar, né? É uma figura maravilhosa, né? A primeira figura que nós vemos. Então, não há vergonha alguma em confessar nossas fraquezas a quem pode nos curar. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 4 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, né, de nós. Antes, né, diz que foi tentado em tudo, como nós, porém, né, sem pecado, né? Ele não teve pecado. Então, em segundo lugar, nós vemos o preparo na panela, que aponta para as lutas que eu diria, lutas compartilhadas. Esse utensílio ele tinha tampa, né? Nem todos podiam ver, né, o que estava lá dentro, mas aqueles mais próximos, mais íntimos, podiam ver, ajudar e orar, e isso representa as lutas que compartilhamos com irmãos de confiança, um amigo cristão, um líder de departamento, né, pastor da igreja, né? Deus não quer que nós carreguemos as cargas sozinhos. Ele criou a igreja para ser corpo, apoio, família. Paulo diz lá em Gálatas 6 que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, né? E assim cumprir a lei de Cristo. Então, meu irmão, não tenha medo de pedir ajuda, né? O segredo não é força, né? É prisão. Quando a gente retém, fica prisioneiro, fica refém, né? Então, leve ao altar, mesmo que seja com testemunhas, né? Em terceiro lugar, nós temos ali a frigideira, né? Que aponta para as lutas visíveis, né? Esse tipo de oferta e de preparo era feito abertamente, sem tampa. Todos viam que estava sendo preparado, são aquelas lutas visíveis a todos, enfermidades que todos sabem, crises financeiras, familiares, aqueles momentos de perda, né? Serem públicas, né, também são oportunidades de testemunho e fé, né? É quando a igreja ora junto, levanta as mãos junto, e Deus age de forma visível. Tiago 5 diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que saremos, né? Então, olha, meu irmão, você que me assiste nesse momento, e suas lutas, representadas por cada forma de preparo aí, né, que nós falamos, sabendo que no conjunto da oferta está o próprio Cristo. Leve ao altar, mesmo que todo mundo saiba, Deus transforma a sua dor em vitória visível, né? Então, terminando essa mensagem sobre esse estudo, né, um breve estudo,
que sintetiza, né, a oferta de manjares, eu quero dizer a você, leve tudo ao altar. Essa e outras ofertas eram levadas ao altar pelo sacerdote. No Antigo Testamento, eram os sacerdotes que representavam o povo diante de Deus, né? Hoje, Jesus é o nosso único e sumo sacerdote, está lá em Hebreus 4. Ele entende as nossas lutas porque ele também passou por elas, né? E ele leva suas orações, seus clamores, suas lágrimas ao Pai. Ele intercede constantemente por nós, né? E o que sobrava da oferta, né, diz lá em Levíticos, ficava com o sacerdote. Hoje você é sacerdote, né? 1 Pedro capítulo 2 diz que nós temos acesso direto ao trono da graça. Então, meus amados, você que me assiste, traga ao altar o seu coração ferido, seu trabalho cansativo, sua ansiedade noturna, sua oração silenciosa, seu louvor sincero. Sabe por quê, meu irmão? Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor, de todas elas, os livra. Né? Salmo 34. Jesus levou sobre si a maior oferta de todos. Ele levou nossos pecados na cruz. Morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma vida nova. Porque Deus, ele não rejeita quem vem a ele com sinceridade. Ele recebe com amor, limpa com seu sangue e faz com que nós sejamos oferta viva, santa e agradável. Amém? Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, toque no sininho, dá o seu like, isso é muito importante, amém? Um beijo no teu coração, até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.